Bom dia a todas e a todos, sejam muito bem-vindos, né? Estamos aí com o nosso verão, nosso calor, mas a nossa fé tem que ser bem mais quente do que isto, né? A nossa fé nos impulsiona, a nossa fé nos leva a enfrentar as intempéries, a nossa fé nos leva a crescer, a emanar força, luz, proteção, harmonia. Porque a nossa fé não nos ensina a sermos insensíveis, a sermos brutais, criminosos. Não. A nossa fé nos ensina a elevar o nosso pensamento, as nossas ações, a nossa maneira de agir. E quando essa fé tem uma direção através da mediunidade, essa direção dentro da Umbanda, que é o nosso campo de ação mediúnico e de fé, neste terreiro, e eu acho que também em outros terreiros, meus respeitos a todos eles, precisamos de cada um. E então, a nossa fé está diretamente ligada à Aruanda. A Aruanda, que muitos veem nos contos cantados, a Aruanda de caboclos, né? Mas a Aruanda tem os caboclos, tem os pretos velhos, tem as crianças. É um plano espiritual que cuida, que orienta, que embasa todo o funcionamento de um terreiro, seja ele de qualquer proporção, porque o tamanho não importa. Então, um terreiro a existir. Mas como será que isso acontece se o dirigente não estiver preparado para as adversidades? Ele sempre está preparado para a sua incorporação, para o seu guia. Ele ficou no terreiro um período, ou até não ficou, porque alguns não vieram depois de passar pelos terreiros. E, de repente, se veem dirigentes de um terreiro. Nós não temos, senhores e senhoras, como saber qual é o caminho desse terreiro. Por que esse terreiro passou a existir na matéria, foi plasmado na matéria? Será que todas as pessoas que têm a vontade firme, não uma vontade de dizer, vontade firme, de fundar um terreiro, de realmente vir fazer com que esse terreiro tenha um caminho, que este terreiro tenha tempo o suficiente para cumprir pelo menos parte da sua missão, ou se realmente ele tem a vontade, mas ele não está com embasamento suficiente para enfrentar as adversidades. Porque as adversidades acontecem no terreiro, sim, todos os dias, todos os momentos. É um local público, é algo que está a serviço da sociedade, é algo que realmente veio através da fé. Então, 5, 10 anos, às vezes, dentro de um terreiro, não consegue levar para alguns médiuns que têm vontade de ter o seu terreiro a condição de tê-lo, de realmente fundá-lo e dali, então, estar para enfrentar todos os desafios. O terreiro é um local sagrado. E o desafio é o nosso sagrado todos os dias. É o nosso embasamento de que forma estamos trabalhando com a nossa fé. Um terreiro não é simplesmente um trabalho que pode ser programado, está dentro de uma caixinha. Ao contrário, não se programa e ele não cabe dentro da caixinha. Porque um terreiro é algo muito maior, é um universo à parte.
É um universo que foi dia a dia construído para que este universo permaneça nas suas funções. Ele não pode ser simplesmente algo bonito. Ele não pode ser tão simplesmente um local onde a administração não esteja atenta aos passos desse terreiro. E nenhum terreiro é formado igual ao outro. Muitas pessoas podem, na sua busca, pensar que todos os terreiros são iguais. Não. Não somente na sua ritualística, mas também na sua ação na sociedade. Porque este terreiro tem locais diferentes, parte geográfica de uma mesma cidade diferente. Será que todos os médiuns que fundam o terreiro têm condições de levá-lo adiante? É uma pergunta que se tem que fazer, sim. Hoje nós vemos através da internet quantos dirigentes espirituais, sacerdotes, estão se preocupando em trazer, através da internet, um chamado para que as pessoas que pensem em ter um terreiro se preparem para isso. Cada pessoa que penetra no terreiro é uma situação diferente. Eu não gosto de dizer um problema, porque o terreiro está aí para ajudar nos problemas, então são situações diferentes. Conhecimento diferente, anseios diferentes de vidas, profissões diferentes, tempo para cultuar ou ter a sua fé desenvolvida, organizada e muitas vezes entendida. Porque a fé, ela tem que sempre se lembrar dos ensinamentos de Jesus, que é o orai e vigiai. O vigiai está dentro do nosso patamar de conhecimento, de dedicação, de pensamentos voltados para o bem. Então não podemos simplesmente achar que um terreiro pode nascer e simplesmente ele vai por si só existir. Ele vai por si só necessitar de manutenção. Ele vai por si só necessitar de desenvolvimento de médiuns. Então, é a missão cumprindo a missão. É a orientação sobre a orientação a cada dia, a cada momento, a cada passo. Só que todas essas etapas estará sobre uma influência maior, sobre um preparo maior das comunicações espirituais. A afinidade, a gente começa a não colocar o rádio em meia estação que não existe, só roncando. A gente coloca exatamente na estação. Tudo isso é preparo, tudo isso é necessário, porque nesses 30 anos já aí de terreiro, eu passei por algumas experiências que me ensinaram sempre, todas elas, as boas e as não muito boas, e até as muito ruins. Então, já tive essa experiência que estou trazendo para vocês, porque normalmente eu só trago o que já experienciei. Estou trazendo para vocês de pessoas bem intencionadas, né, que já tinham um certo período dentro de terreiros, que já haviam passado, às vezes, não só por um terreiro, mas por outros, e por um motivo, talvez até de ego, resolveram fundar o seu terreiro, achando que era uma coisa muito fácil e que o guia ia fazer tudo por ele. Não é assim. O guia está ali, mas eu também tenho que estar. O lugar dele é o lugar dele e o meu é o meu. Então, como preparar um médium para que no momento da adversidade ele não tropece e pare por ali? Que ele se lembre que do momento que ele fundou um terreiro, colocou o seu nome em prol do terreiro e em prol de uma
enorme egrégora espiritual, ele está frente a desenvolver ele mesmo para todas as etapas desse terreiro, para a necessidade desse terreiro, para as pessoas que frequentam, para aquelas que são frequentadores até de outros terreiros, para todos. É o que eu digo, a Umbanda é uma religião que abriga a todos. Ela não pode abrigar a mentira, a destruição, a irresponsabilidade. Isso ela não pode abrigar. Porque não estamos brincando de casinha bonitinha. Estamos realmente fundando um local onde a fé das pessoas, inclusive a nossa mesmo, está sendo levada, está sendo orientada. Então, temos que pensar hoje com mais facilidade nos nossos antepassados umbandistas, naqueles que trabalharam muito durante os primeiros 10, 20 anos de Umbanda, 30 anos de Umbanda, 50 anos de Umbanda. Nós temos que reverenciá-los, porque se chegaram a ter um terreiro com mais de 40 anos, é porque passaram por tudo isso, por toda a adversidade, por todas as alegrias, por todas as experiências que os guias e os orixás nos trazem. Uma vivência mais preenchida, mais completa. Vamos reverenciá-los. Vamos pensar nessa sacerdote, mãe de santo, ou mãe de fé, ou pai de santo, ou sacerdote, ou pai de fé, que nos deram, então, o caminho para que nós pudéssemos hoje estarmos dentro do sagrado umbandista, dentro de seus ensinamentos. Dentro de uma experiência diferente de vida que nos dá saúde, saúde mental, física, orgânica, nos dá todo um embasamento para passarmos pelas nossas adversidades, porque cada médium, cada pessoa tem que passar pela sua adversidade, que dá o suporte a pessoas que a gente nem conhece, ainda mais hoje com essa facilidade da internet, que nos pede um socorro para um ente querido, amigo, amiga, filho, que está mal no hospital ou que desencarnou. Esses espíritos que fazem isso, os guias e os protetores, fazem uma conexão muito grande, muito maior do que aquela que eu já angariei para conseguir fazer essa situação. E digo mais, o trabalho não é feito só dentro do terreiro. O médium que abre o seu terreiro, que funda o seu terreiro, ele sabe que dentro do mar, beira-mar, na serra, na mata, na cachoeira, nos rios, nos lagos, ali estão chakras, pontos de energia para o nosso planeta. Então sentimos tudo diferente. Quando chamam um líder religioso, falo sobre a Umbanda, senhores, para fazer uma limpeza na casa de uma pessoa, eu nunca entrei, que eu nunca vi, solicitado. Então, na outra casa já foi diferente, na outra foi dentro de um comércio, na outra foi dentro de uma indústria que já estava em operação há 30, 40 anos, depois encerrou as operações. Que tipo de espíritos estão ali dentro? Precisamos saber identificar, sim. Não é sermos infalíveis, não.
Por favor, todos nós temos falhas. Porém, a atitude como líder religioso permite que as nossas falhas, naquele momento, tenham a assistência que eu preciso como humana. São muitos os caminhos de um líder religioso, umbandista. Mas são muitas necessidades dele estar consciente que ao fundar um terreiro, esse terreiro não pode existir por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Seria uma irresponsabilidade com os guias que deram um amparo para ele. Com tudo aquilo que ele fez quando acreditava, mas não estava preparado. Hoje, dia que homenageamos aqui os caboclos de Oxóssi. Não é novidade que em 15 de novembro de 1908, num espaço espírita, chegou então um médium, Zélio Fernandino de Moraes, e ali então o caboclo das 7 encruzilhadas deu a sua presença com toda a tranquilidade. Ele não deu esta presença em locais onde não estivessem médiums que estavam sendo preparados principalmente pelos conhecimentos de Kardec. Ele não deu esta força e esta orientação em qualquer lugar. Ele escolheu um local onde a mediunidade já era estudada, reverenciada, para ali, na sua incorporação, médiuns que jamais pensaram em incorporar um caboclo em preto velho se viam incorporados. Precisamos, na nossa homenagem, saber por que estamos homenageando. O respeito que, nos primeiros decênios do século XX, nós estivemos recebendo de algo muito maior a condição de um mediunismo umbandista. A Umbanda, aí até por 1950, entre a década de 50 e 60, ela teve uma queda. Ela teve uma baixa, para vir novamente com toda a força a partir de 70 a 80, e cada vez mais não teve esta baixa. Por quê? Porque os médios de Umbanda foram conhecendo a Umbanda. E principalmente eu preciso cantar aqui alguns cantores, né, como Clara Nunes, a GP, Martinho da Vila, que levavam sua música cantando ou vibrando o nome dos orixás e dos guias espirituais. Não podemos esquecer que nada na vida, nesta existência, que o nada não vai dar origem a alguma coisa. O nada é o nada. Então, que todos nós possamos, dentro da nossa fé, lembrar que há 114 anos a Umbanda vem trilhando o seu caminho. Mas nunca esquecer que quem dirige ou funda um terreiro não pode ser de uma forma vazia ou de uma forma alegórica, e sim de uma forma onde a fé vai perdurar num trabalho organizado, em estudos, em preparo de médiuns e também nas alegrias e na adversidade. A todos, em nome dos caboclos, aqui nós temos o caboclo Pena Branca, que é o caboclo-chefe do nosso terreiro, e toda a sua falange. Temos vários caboclos aqui com seus assentamentos. É a eles hoje que nós vamos pedir o agô, a licença, e o maleme, o perdão, para os nossos erros. O que caboclo? O que saravá.